Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o Daniel Moraes e este é o podcast da Lura, Livros, Café e Companhia. Sejam todos bem-vindos. Hoje o podcast é especial porque eu vou entrevistar o jornalista César Callejon, autor do livro A Ascensão do Bolsonarismo no Brasil do século XXI, publicado pela Lura. Antes de começar, eu sugiro que utilize fone de ouvido, sirva-se de um bom café e aproveite o nosso bate-papo. César Callejon é jornalista com especialização em relações internacionais pela Fundação Getúlio Vargas, a FGV, onde obteve o maior coeficiente de rendimento acumulado do curso e foi eleito o melhor aluno da turma T4. Durante as 2 últimas décadas, atuou em alguma das principais agências de comunicação do Brasil e colaborou redigindo para jornais diários e revistas mensais, tais como Go Outside, Fleur e Finish. É autor do livro A Ascensão do Bolsonarismo no Brasil do século XXI. César, seja super bem-vindo ao podcast Livros, Café e Companhia. Obrigado, Daniel, pelo convite. É uma honra participar aí com vocês. Vamos discutir um pouco o trabalho e espero que eu possa colaborar aí com algo. Antes de mais nada, quem é o César Callejon? Bom, eu sou jornalista, como você bem disse, tenho especialização em relações internacionais pela FGV e agora estou batalhando pelo mestrado da USP em mudança social e participação política. Em termos de carreira é isso que eu posso te dizer, essa é a minha formação, eu venho estudando o bolsonarismo basicamente desde 2018 e o tema agora da minha dissertação de mestrado também é acerca do bolsonarismo e de como é que ele mudou os rumos da política externa brasileira, esse tipo de coisa. Legal, bacana. Para quem não conhece, para quem não sabe, a Lura Editorial publicou A Ascensão do Bolsonarismo no Brasil, que é um livro sensacional. Foi escrito por César Callejon. Também tem as fotografias do Adriano Visoni, fotógrafo da Folha. Repórter fotográfico. Isso, repórter fotográfico, obrigado. É um livro sensacional, inclusive, desde o seu lançamento, dos livros mais vendidos da editora. É um livro bem específico, estamos vivendo uma era bem conturbada, né, César? Bom, enfim. E para falar sobre isso, tem algumas questões aqui. Vamos lá. Fale sobre a pesquisa sobre a criação do livro A Ascensão do Bolsonarismo no Brasil, do século XXI, desde a campanha eleitoral do ex-deputado federal eleito presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro. Como foi para você criar isso? É curioso fazer essa reflexão agora, porque parece que faz uma vida isso, né? É verdade, cara. Enfim, 2 anos agora e parece que foi uma vida. A pesquisa começou ainda em meados de 2018, eu estava concluindo esse curso de Relações Internacionais pela FGV que eu comentei contigo. Sim. Naquele momento existia, como você deve lembrar, um clima muito exaltado de antipetismo, os comunistas tinham quebrado o Brasil, enfim, todas essas narrativas que foram elaboradas para, de fato, eleger o bolsonarismo. Naquela ocasião, eu comecei a estudar, então eu reuni um time de psicólogos, professores, cientistas sociais, neurologistas, sem número aí de profissionais que me ajudaram a fazer essa reflexão. Ao todo foram mais de 30 horas de entrevistas, então teve muito material que precisou ser editado, avaliado. No fundo, a pesquisa é um grande quebra-cabeça, que é a hora que você vai organizar o material, montar da maneira mais adequada, da maneira que vai ficar mais interessante e didática para o leitor. Essa pesquisa, junto com a obra do Adriano Visoni, que é o repórter fotográfico da Folha e que trabalhou para a Folha durante os últimos 10 anos, a pesquisa dele foi feita durante esses últimos 10 anos. Quando essas coisas se somaram, as minhas entrevistas e o material de imagem, de foto do Visoni, o resultado foi esse livro-reportagem. Legal. E você falou é verdade, né, cara? 2 anos atrás mudou tanta coisa, né? Meu Deus do céu. As últimas pesquisas estão mostrando, assim, uma mudança no cenário absurdo, né? Eu separei um trecho, César, que é em seu livro, A Ascensão do Bolsonarismo no Brasil do século XXI. Eu cito um trecho da página 164. O que você colocou aqui é muito real e muita gente não tem ciência disso. Toda vez que o Alckmin tinha um post novo, ele era imediatamente infestado de comentários negativos dos seguidores de Bolsonaro. Muito desse volume é organizado por robôs. Em sua visão como jornalista, o que você acha que eles acreditavam que no passado estava tudo ok? E você provou que, na verdade,
verdade, talvez não era real aquilo, seria um robô. Eles, naquela época, falavam, cara, que legal, ele é o meu presidente. E aí hoje, nos dias atuais, as coisas mudaram radicalmente. Você acha que eles são fiéis ainda? É uma boa pergunta. Existe uma parcela do bolsonarismo, eu publiquei essa semana, inclusive, no UOL, um artigo que endereça isso. Existe uma parcela do bolsonarismo, e é difícil de calcular com precisão qual a extensão desse público, que é muito fiel às propostas do presidente, porque essas ideias remetem a expressões de um elitismo histórico. Bolsonaro se elegeu com uma plataforma política altamente homofóbica, racista, misógina. Muitos dos parâmetros coloniais e imperiais que permearam as elaborações dos paradigmas atuais que estão vigentes na nossa república passam por conceitos dessa ordem, dessa natureza. Então, por mais que as pessoas se deem conta de que, nossa, era um fake news, a gente caiu numa falácia, qual medida isso pode acontecer de novo e tal, existe uma certa parcela que desidratou o bolsonarismo por conta de perceber que estava sendo manipulada por robô, estava sendo manipulada por jogo semântico, estava acreditando em coisas que de fato não existiam. Como eu disse no começo dessa resposta, é difícil calcular exatamente quantas pessoas estão nesse grupo, mas eu te diria que certamente na casa das dezenas de milhões, infelizmente. E aí eu vou me posicionar de forma muito clara a respeito disso. Isso deve estar na casa de pelo menos 15, 20 milhões de brasileiros que são racistas, homofóbicos, misóginos, que tiveram uma criação absolutamente orientada por esses parâmetros, possuem raízes muito profundas na nossa sociedade e que para essas pessoas não importa muito se era notícia falsa ou não. Aplica-se uma lógica fundamentalista de jogo de futebol, coisas que envolvem paixão, vale tudo contanto que eu vença. Contanto que a minha narrativa prevaleça, eu não estou muito interessado em pluralidade ou em ciência. E isso também explica, em ampla medida, a forma como o Bolsonaro vem agindo durante a pandemia. Ignorar todos os parâmetros que nos trouxeram do século XIX para o século XXI a troco de agradar esse 1/3, talvez hoje em dia menos de 1/3 da população brasileira. Muita gente percebe que foi enganada. Isso é fato, entende? Porque a cada ano que passa, essas dinâmicas vão sendo especificadas, elas vão sendo conhecidas. Existem times de jornalistas, de comunicadores e de gente que imprime livro, como eu e você, que vai trabalhando e vai se certificando de que, olha, agora existe literatura, existe material disponível a respeito disso. Vá ler, se informe. Uma boa parte da população vai ler e, de fato, se informa e, de fato, acessa conteúdo para entender como é que foi compelida a pensar o que pensou em 2018, mas uma outra parte da população não está disposta a fazer essa revisão histórica, porque isso é um processo que é amplamente conhecido como um pacto civilizatório, você entende, Dani? Entendo. Esse pacto civilizatório, elas não acontecem em questão de 1, 2, 3 anos. Elas demoram décadas, séculos, muitas vezes, para, de fato, demonstrar algum avanço nessa direção. César, o que mudou na política desde a candidatura do deputado à presidência em suas ações que a gente vive hoje? A gente falou na época de pandemia. O que você acha? Como que a política estava em 2018 e a política hoje em 2020? O ministro saindo? Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele? Troca o ministro. Qual a sua visão como jornalista nesse caso? Eu acho que o que mudou fundamentalmente é que naquela ocasião existia um antipetismo visceral em termos de condições subjetivas vigentes na sociedade. Com certeza o antipetismo arrefeceu, ele já não é tão forte, continua de alguma maneira existindo, mas já não é tão forte quanto era em 2018. E veja, Dani, um outro ponto fundamental é que esses 2 primeiros anos do bolsonarismo, de muitas maneiras exercem um certo efeito civilizatório, porque, como você muito bem colocou, existe uma boa parcela da população que votou nele e se arrependeu, porque existe, vamos dizer assim, para trazer para um âmbito mais prático e usar exemplos mais cotidianos, vamos dizer assim. Existe, por exemplo, aquele tiozão do churrasco que gosta de fazer a piadinha, que se identifica com um parâmetro racista, homofóbico, etc, etc. Mas existe também, de muitas maneiras, a pessoa que foi iludida a acreditar que o PT, uma falácia que foi muito avançada é que o PT, por exemplo, estava desenvolvendo kit gay nas escolas.
Lembro. Ou o Haddad tinha uma Ferrari amarela. Certo. Você entende? Esse tipo de coisa. Das coisas mais absurdas. Uhum. E essas pessoas que perceberam que não, isso é besteira e esse tipo de coisa sequer existe, apesar de serem racistas, homofóbicas, terem essa afinidade imensa com a proposta do Jair Bolsonaro, perceberam que foram enganadas e estão dispostas a repensar de alguma maneira, entende? Sim. Naquela ocasião, em 2018, metade do país estava disposta a acreditar nesse tipo de coisa sem sequer investigar. Era um momento em que a ignorância estava prevalecendo sem qualquer tipo de contestação. Esse cenário é preocupante ainda, todavia. De alguma maneira, essa proposta boçal que o Bolsonaro avança e que tem aderência com boa parte da população, hoje em dia recebe algum tipo de contestação. Por outro lado, o que a ascensão do bolsonarismo em si fez com a vida sociopolítica brasileira, Dani, é criar uma crise institucional sem precedente na história da nossa república, entende? Porque, veja, toda vez que você tem um impeachment, independentemente desse impeachment ter como base um processo que é de fato legal e tal, o impeachment é sempre um processo político. E é sempre um processo político que gera muito desgaste. É um processo político muito divisivo. Ainda que existam provas robustas contra o chefe do executivo, quando você vai em frente com o impeachment, isso é um processo muito divisivo e que acaba minando as instituições democráticas. Eu tenho uma série de restrições contra esse termo também, mas eu vou, porque senão eu sou prolixo, pacas, eu vou entrar em coisas que fogem ao nosso debate. Acaba minando a ideia de que, olha, a nossa república funciona com base em regras, essas regras se aplicam para todo mundo o tempo todo. Então, o que mudou hoje também é que ficou a sensação de que um presidente eleito pode ser deposto de acordo com interesses particulares, contanto que haja a disposição política necessária para tanto. O Bolsonaro não ter caído até agora, com tudo que implica de prova contra ele, só reforça isso. A primeira presidenta que foi eleita, a primeira mulher eleita presidenta do Brasil, foi deposta com 54 milhões de votos nas costas, porque vocês alegaram emissão de crédito suplementar inadequado sem a aprovação do parlamento, e 2 dias depois que ela cai, o parlamento muda essa regra, e agora aparecem provas robustas que relacionam o presidente da república com todo tipo de prática criminosa. Não se estabelece, não se instaura um processo de impedimento. Fica claro de que o impeachment é um processo político e que depende de uma série de fatores, de variáveis que atendem a interesses de grupos particulares muito poderosos. Essa é uma diferença fundamental. Pelo que eu entendo até então, o presidente ele é impeachmentado quando ele tem um apelo muito grande da população, quando a população vai às ruas, por conta da pandemia, todo mundo em casa, ninguém sai, mas ouve-se o tempo todo panelaço no país inteiro, fazendo protesto quando ele está se pronunciando, fazendo as coisas. Normalmente tudo aconteceu, tudo começou a cair depois da famosa gripezinha que todo mundo já ouviu falar. Pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. Tem uma série de fatores intrínsecos que você disse aí mesmo, político e tudo mais. É uma pena, sério, que nós brasileiros que venhamos a sofrer. Só para complementar esse ponto também, o que você disse é verdade, o bolsonarismo enfrenta de longe o seu pior momento. Parece sim que está se criando unidade e coesão suficiente ou para desidratá-lo de forma mortal até 2022 ou para impeachmentá-lo para que de fato ele não conclua o mandato. À medida em que o Congresso e o Parlamento não conseguem se articular, não conseguem se reunir fisicamente e tal, esse tipo de coisa fica muito mais difícil, porque o impeachment é um processo complexo que requer uma participação parlamentar enorme. Na medida em que a pandemia passe, e a gente também não sabe quanto tempo isso pode demorar, com certeza figuras como o Maia já estão se articulando para botar isso em pauta. Eu fiz uma entrevista recentemente com o Cláudio Couto, que é um cientista político brilhante, e ele disse isso: César, a impressão que eu tenho é que o Maia está aguardando o momento certo para o impeachment, porque política tem timing, Dani. Se você começa um processo num momento inadequado, ele não vai surtir o mesmo efeito do que se você tivesse adotado essa medida quando as condições são mais favoráveis ao teu propósito. Está se formando um movimento que, dependendo de como essa pandemia passa, ele já assumiu, na minha opinião, o pior caminho que ele poderia. Quando ele se coloca contra um vírus mortal como é o Covid-19, ele cometeu basicamente suicídio político, entende? Ele poderia ter usado essa manifestação biológica da natureza
para se posicionar e pedir unidade e dizer que, olha, eu sei que a gente diverge numa série de questões, mas isso não é hora de continuar nessa briga política, nós precisamos unir o país, existe um propósito maior que agora requer nossa união e tal. E ele se coloca contra o que poderia servir de tábua de salvação para o próprio governo dele, entende? É verdade. Mudando um pouquinho, mas pegando o mesmo gancho, César, podemos esperar um novo livro do mesmo gênero ou algo como Bolsonarismo 2? Eu não sei se o Eu acho que sim, cara. Você tem que fazer agora pós. O Bolsonaro pós-pandemia. Eu tenho vontade de trabalhar num projeto, sim, que vai dar conta de como o que eu chamo de simbolismo presidencial do bolsonarismo agravou muito a crise da pandemia de Covid no Brasil. Eu tenho vontade de trabalhar num romance, Dani, que explore de alguma forma, seja uma crítica à forma como a gente está estruturado enquanto sociedade, o quanto hipócrita e cretino algumas das ideias que regem a nossa sociedade são. Estou trabalhando num mestrado para a USP também agora, que dá conta de como a política externa bolsonarista, uma descontinuidade em termos de tudo o que já foi feito até aqui, considerando política externa brasileira. Você vê que nem o próprio governo militar, durante o regime militar, a gente teve uma política externa brasileira tão submissa, tão serviçal, tão alinhada automaticamente ao regime americano sem qualquer tipo de contestação, entende? Então eu vou trabalhar nisso por um projeto de mestrado e isso também pode ser algo que caminhe para se tornar uma publicação mais extensa, como um livro e tal. Pode ser, sim. Legal, que bom, bacana. E só para encerrar, quais conselhos que você, César, como jornalista, daria para quem pretende escrever um livro na área política? Leia muito, pesquise muito e escreva, porque escrever se faz escrevendo. O melhor treino para escrever é isolamento, que a essa altura do campeonato é super pertinente. Todo mundo. E muitas vezes você não vai gostar do que você está escrevendo, você não vai achar que, enfim. Então, leia muito, pesquise muito, procure se informar, procure ter horizontes cada vez mais amplos, que de alguma maneira você vai achar o ângulo certo de montar esse quebra-cabeça ao qual eu me referi no começo dessa conversa. Legal, bacana, show de bola. Bem, e só para encerrar, de fato, para quem não leu o livro do César, A Ascensão do Bolsonarismo no Brasil, está perdendo tempo. Sério, vocês estão perdendo. É um livraço, sério. Tenho ouvido bastante críticas positivas e eu acho que para quem quer entrar nesse ramo de escrita política, é simples. Siga o César Calejon e fala, César, socorro, me dá um help. Tenho certeza que ele vai te entender. Obrigado, querido. Obrigado pelo carinho. César, obrigado pela entrevista, valeu, foi uma satisfação, um prazer falar contigo. Eu acredito que logo tem mais novidades por aí, né, César? Mais algum livro, alguma proposta, como você já mencionou, e qualquer novidade novamente aqui no podcast, tá bom? Tá bom, Dani, brigadão. Eu que te agradeço aí pelo carinho e pela atenção e vamos em frente que tudo isso vai passar. É isso aí, valeu, obrigado a todos que ouviram, forte abraço, até mais, tchau, tchau.